Olhei para cima e para baixo na árvore, e ali em cima me pareceu haver visto algumas folhas. I've seen something moving in it. Eu vi alguma coisa se movendo nas mesmas. I raised and shot, and the squirrel dropped to the ground, stone dead. E eu levantei e atirei, o esquilo caiu no chão, morto como uma pedra. Up the hill I went, rejoicing and happy. Subi o morro, regozijando e feliz. I went to the first tree over to my left, and there laid the squirrel. Fui à primeira árvore à minha esquerda e lá estava o esquilo. Well, I said, I know I got that one, but I wasn't sure of this one. Bem, eu disse, eu sabia que tinha esse, mas não estava certo daquele outro. I said, then, Lord, you give me one for good measure. Eu disse, então, Senhor, tu me deste um por boa medida. I goes over to find the other squirrel. He wasn't there. Fui encontrar o outro esquilo, ele não estava lá. And I looked and I looked and I searched under leaves and raised up little pieces of chunk and tore open an old log. E eu procurei e olhei debaixo das folhas e levantei pequenos pedaços de madeira e despedacei um velho tronco. And there wasn't but one log laying within 30 yards. E ali, naquele espaço de 30 jardas, não havia apenas um tronco. And I tore it all to pieces, looked under the sides and held my hand in the leaves and felt. E eu despedacei a todos, olhei debaixo de todos os lados e coloquei minhas mãos nas folhas e senti. There was no squirrel there nowhere. Ali não havia nenhum esquilo em parte alguma. On up this big old snag on top of the hill. Em cima havia um grande tronco no topo da colina. I went up that little snag, this little bitty hole. E fui ao tronco e ali havia um pequeno buraco. I felt in there and I thought I felt the squirrel raising up and down. E apalpei ali e pensei que havia sentido o meu esquilo subindo e descendo. When I said, well, I can't get to him, so in the morning I'll bring the boys back and I got to go tell him. Quando eu disse, bem, eu não posso apanhá-lo, então pela manhã eu trarei os rapazes e o pegarei. Tenho que ir contar a eles. I went down to Brother Charlie, E desci ao irmão Charles. stuffed the hole up, went down to Brother Charlie and them and told them. Tampei o buraco, desci ao irmão Charles e os outros e lhe contei. Went down to Brother Charlie and them and told them we went over to their house that night for supper. Fomos à casa deles naquela noite para o jantar. We was rejoicing in the presence of the Lord. Estávamos nos regozijando na presença do Senhor. And when before going to bed, Brother Charlie there asked Brother Tony Zabel back there to lead in prayer. E quando, antes de irmos para a cama, o irmão Charles ali pediu ao irmão Tony Isabel, lá atrás, para dirigir uma oração. Now I don't say this to conflict or to hurt Brother Tony. Agora, eu não digo isto para bater de frente com o irmão Tony ou feri-lo. He is one of the finest Christian gentlemen that I know of. Ele é um dos mais finos cavalheiros cristãos que eu conheço. But just show you how the Lord works. Mas só para mostrar para vocês como o Senhor opera. Tony, in his prayer that night, said, Lord God, let it be known to us that our brother is telling us the truth. That tomorrow he'll find that squirrel in the stump. Tony, em sua oração naquela noite, disse: Senhor Deus, faça-nos saber que o nosso irmão está dizendo a verdade, fazendo com que ele amanhã encontre aquele esquilo no toco. I never said I'd find a squirrel in the stump under the anointing. Aquilo foi... Eu não disse sob unção que eu encontraria um esquilo num toco. I said I shot the squirrel. Eu disse, eu atirei no esquilo. Of course I couldn't get the squirrel. Naturalmente eu não pude apanhar o esquilo. Because if I did, that'd make more than I'd said. Porque se eu fizesse aquilo, seria mais do que eu disse. Just exactly what I'd said under
that anointing, that's what God produced. Exatamente o que eu disse sobre a unção, isso foi o que Deus produziu. So I didn't say nothing about that. Então eu não disse nada sobre aquilo. See, that's how a lot of times people say, Brother Branham said so and so. Veja, isso é como as pessoas muitas vezes dizem. O irmão Branham disse isso e aquilo outro. When Brother Branham says anything, that don't have nothing to do with it. Quando o irmão Branham diz alguma coisa, aquilo não tem nada a ver com isso. But when God says it, that's eternally true. Mas quando Deus diz, isso é verdade eternamente. But Brother Tony didn't get it. Mas o irmão Tony não entendeu isso. He said, if that squirrel is there, then we'll know our brothers told us the truth. Ele disse, se aquele esquilo estiver ali, então saberemos que o irmão Branham nos disse a verdade.
perto, mais perto de Cristo. É o que a cada dia nós estamos fazendo. E Ele está a todo momento perto de nós. É nós que também temos que chegar cada dia mais perto dEle, o nosso Salvador. Que maravilha! Boa noite com Jesus, irmãos. O Senhor é a força da nossa vida. O diácono Manuel Xavier, ele comunica a ausência dos cultos neste final de semana por motivo de viagem a trabalho. O diácono Jonas Tavares comunica que estará ausente dos cultos este final de semana por motivo de viagem e pede oração. Tem uma nota de agradecimento do irmão Evandro e família. Agradeço a Deus, ao pastor Jonas, nossos diáconos e toda a igreja pelas orações e ajuda prestada em nossas necessidades. Que o Senhor aceita a sua gratidão, irmãos. Agora vamos orar por estes pedidos de oração. E se você não colocou o seu nome nessa lista, faça conhecido a Deus através do levantar de suas mãos. Vamos orar por família Lima de Souza, Mário Amador de Araújo e família, Dícer Nunes de Oliveira e família, José Lourenço de Oliveira e família, Maria de Lima Faria, Neí Fernando de Oliveira e família, Wesley Lima de Oliveira e família, William Lima de Oliveira e família, Fernando Davi Lima de Oliveira, Alfredo Alves Lima e família, Noemi Elias de Souza,
Delimar Fátima Rodrigues da Silva, Fabiana Aparecida da Silva, João Luiz, Luiz Cristiano, Aloísia Alves de Almeida, Hélio Alves de Almeida, Helenildo Santos, Solange Santos, Isabelle Santos, Cristina Santos, Isaías Santos, Luiz Otávio Jacó, Maria de Jesus Bezerra Jacó, Michel Alexandro Jacó, Davi Luiz Jacó, Paulo Ranulfo Ramos Barros, Eurípides Batista Miguel, Marcos Santana e equipe, Maria Lucelide, Jalmira Fernandes Alves e família, Elna Rodrigues Damasso dos Santos, Isaías Alves de Oliveira, Geude Borges, André Teixeira Barros, Isabel Cristina de Souza, Elisângela Cavalcante por cirurgia, Antônio Rosa da Silva se encontra na UTI, Carlos Alexandre com câncer, por viagem, Aelson Tavares e família, Domingos Souza de Arruda e família, Lucas Afonso da Silva. Senhor nosso Deus, nosso Pai, levantamos, ó Pai, estes nomes diante de Ti, crendo que o Senhor ainda é o Deus de Elias, de Eliseu, de João Batista, de William Brana. É um Deus que ama curar, é um Deus que ama operar maravilhas, é um Deus que ama mostrar sinais, mostrar que está no meio de seu povo. Pai Celestial, nós com a nossa fé unida, ó Pai, apresentamos essas necessidades diante do Senhor. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um, esse que está na UTI, que o Senhor possa visitar, esse que vai fazer a cirurgia, que o Senhor seja com a mão dos médicos, esse que está com câncer, o que é o câncer diante do Senhor, diante do homem ele é um Golias, mas diante do Senhor ele não é nada, ó Pai, e nós cremos no poder do sangue de Jesus Cristo contra este câncer, nós cremos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo contra toda a enfermidade, contra todo espírito de morte. Deus vivo, diante do Senhor está todas as necessidades, as mãos levantadas, os que estão, ó Pai, pela internet em suas casas, que a bênção do Senhor, ó Pai, a unção do Calvário esteja sobre cada um neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ouvir um hino agora cantado pela irmã Meire Costa, Vivifica no Senhor. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar.
ternas almas sequiosas, sua bênção derramar. Manda, ó, manda em ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações, pela tua infinda graça, ouve as nossas petições. Manda, ó, manda em ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Faze a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor. Dá-nos sempre santo zelo, mais coragem, mais amor. Manda, ó, manda em ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Graças a Deus, aleluia. Deus te abençoe, irmã Meire. Queremos lembrar aos irmãos que domingo às 17 horas nós estaremos em ambiente de Santa Ceia. Estaremos assistindo em espírito, nos vendo em memória do corpo do Senhor. Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos e as igrejas que estão conosco pela internet. Igrejas na Bahia, Barreiras, Guanambi, Irecê, Jacobina, Maracás, Salvador. Em Goiás, Recanto da Fé, Mineiros, Nazário, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. Em Minas Gerais, Almenara. No Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. No Mato Grosso, Alto Araguaia, Banco Safra, Pedra Preta e Primavera do Leste. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix. No Piauí, Nazária. No Paraná, Chácara Esperança e Ubiratã. No Rio de Janeiro, Itaguaí. No Rio Grande do Norte, Natal. No Rio Grande do Sul, Gravataí e Trindade do Sul. No Sergipe, Aracaju. Em São Paulo, Ituverava, Mococa e Sorocaba. Na Espanha, Elisete e seu filho Davi. Nos Estados Unidos, Salete Santos, Ana Maria Cunha, Adoração, Samuel e Naomi. No Japão, Matilde Ramado e família. Em Portugal, José Maria Gonçalves e Ivanira Sabino Malheiros. Um total de 1.598 conexões até as 19h24,
sendo 29 igrejas, aproximadamente 2.250 pessoas assistindo. Todos nós seremos ricamente abençoados. Nós vamos participar agora dessa mesa farta que nós temos, e hoje teremos a mensagem Corpus Terrestre Celestial e Glorificado, a mensagem de número 3, pregada no dia 14/6/2019. A Escritura aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Oi. Deus continua nos abençoando. Em Goiânia, continua a mesma mensagem daquela série da primeira carta aos Coríntios. O pastor Joaquim estava indo em frente com ela. Eles vão ouvir, mas nós vamos ler a Bíblia. Estava olhando o tanto de gente que está lá na igreja e o tanto que está aqui na igreja. Aqui tem mais gente que lá na igreja de Goiânia. Hoje, né? Falando assim, de acordo com o número de pessoas que tem lá e o número que tem aqui. Nós vamos ler a Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 7, e diz assim, versículo 7 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro: e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Que Deus possa abençoar essa leitura e o que nós vamos olhar a respeito desse assunto. Que Deus abençoe, pode sentar. Pastor Jonas vai fazer muito isso, né? Ele vai repetir as mensagens do pastor Joaquim. Mas até eu cheguei aqui dentro, eu ainda não sabia o que a gente ia falar. Mas agora eu já sei. Eu fiquei pensando, estava fazendo a caminhada ali, e eu não sabia. Fiquei, depois vim, não sabia, mas agora eu estou sabendo. Então, nós ouvimos aí, tanto o programa como a voz do profeta,
E o quanto foi difícil para ele, naquela mudança do ministério dele, naquele acontecimento, nessa mensagem, meu novo ministério. Aquela parte dos esquilos ali foi muito, quase que não dá para a gente entender. E tinha alguém ali que estava por detrás daquilo, pensando, vamos ver se o que ele fala é verdade mesmo ou não. Porque ele falou e diz que era Deus que tinha dito. Então, se esse terceiro esquilo não aparecer, ficaria difícil, né? Mas aquele irmão que estava junto com ele, à noite orou e falou isso, né? Se ele estiver dizendo a verdade, esse esquilo tem que aparecer. Então, agora de tarde, o Josué foi lá em casa, estava ligando lá, disse que tem uma página do Eixo na internet. Aí estava passando aquela cena de Abraão, e o que eu achei que um trem que não é muito fácil, não. Aquela cena do sacrifício lá, Abraão falou, e o que ele falou tinha que acontecer. Quando estava subindo um monte lá, aquela montanha, o menino perguntou a ele, tudo está aqui, a lenha, tudo, mas e o cordeiro, meu pai? Parece que a gente acha que aquilo lá na Bíblia, de primeiro, no começo da fé, aquilo movia com a gente, aquilo tocava na gente, aquele fato. E parece que agora, por ter falado nisso muito tempo, não é como naquele tempo. Mas olhando ali, na hora que ele foi sacrificar o menino, o cordeiro, aquele cordeirinho, aquele carneirinho berrou lá atrás. Ele olhou e estava lá. Aí foi outro pampeiro de alegria. Era choro, porque Deus cumpriu o que Abraão falou. Ele falou para ele, meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Então nós estamos vendo isso aí, segundo o ministério, o mesmo Deus que fez aquele cordeiro aparecer lá, naquela montanha, naquelas alturas, não tinha cordeiro lá. É o mesmo Deus que fez os esquilos aparecer nessa mensagem que estamos ouvindo aí. E o mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que nós servimos. E se nós observar isso com muita atenção, nós vamos conseguir aquilo que realmente nós temos necessidade, mas não vai ser fácil. Não foi fácil para Abraão. Teve que haver um rendimento total da vida dele para sacrificar o seu filho, mas ele foi. E às vezes na nossa vida também, como nós lemos aqui, segunda carta de Pedro, nós lemos aqui no versículo 7, que essa piedade que está lá em cima, e o amor fraternal, é que vai fazer isso acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida do profeta, na vida de Abraão, na vida do profeta, nas coisas que ele dizia e que deveria ser confirmada por Deus. Então, as nossas coisas, irmão, nós estamos tudo nessa situação, todo mundo. Tem que aparecer alguma coisa para nós se manter, para nós prevalecer, para nós perseverar. Senão,
nós desiste. Eu não sei até aonde vai chegar, diz que chega ali na pirâmide, diz que chega a ser a grossura de uma ponta de agulha. Então, Noé, no meio de uma população, quem sabe o tamanho do nosso dia, era muito fina essa ponta de agulha, porque no meio de toda a população saiu 8 pessoas. Só 8 pessoas que creu. Mas de toda a população do mundo inteiro, 8. Então, nós aqui hoje tem muito ainda, porque de acordo com o número nosso aqui, tem mais de 8 aqui dentro. E isso vai afinar e vai afinar. Você vê na igreja de Goiânia que tanta gente que tinha hoje lá, que tem. Mas não vai, isso vai acontecer. Então, nós vamos ver aqui, 153 da mensagem de estatura. Vamos ver isso aqui com bastante calma. Diz assim: faz 120 anos, porque aqui atrás diz assim: aqueles lhe perguntaram, Noé, quando te disse isso? Quando que Deus te disse isso? E Noé disse aqui, 120 anos tenho chegado até aqui, crendo. E agora, unicamente estou esperando. Deus disse, tem 120 anos que Ele falou isso, e eu agora ainda estou esperando. Ele diz assim, agora eu estou somente esperando. Mas, mais adiante encontramos que Deus também tem vindo até aqui, esperando a igreja. Quantos anos que Deus está esperando essa igreja, através das eras, até que entra o último. Então Deus ainda continua esperando a igreja. Às vezes não é a igreja que está esperando Ele, mas ela está ali, como aquele cordeiro teve que estar ali, porque Deus disse que Ele estaria, Ele estava lá. Como Deus disse para o irmão Brana que aquele esquilo estaria ali, não importa o que acontecesse, aquele esquilo estava lá. Se Deus disse que essa igreja, Ele vem por ela e ela vai estar ali, então a igreja vai estar ali, para aquela hora, para aquele momento exato, a igreja vai estar lá. Ele diz, a igreja, mas ela estará ali, naquele arrebatamento. Então é isso. Não tenha temor. Ele prometeu. Temos estado esperando todo esse tempo para ver a ressurreição. Você pensa que nós esperamos alguma coisa? Não. Haverá uma ressurreição. Foi falado que haverá uma ressurreição. Então vai haver uma ressurreição. Não tenha temor, Deus o prometeu, espere com paciência. Pode ser que você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição, mas vai haver ressurreição. Amém? Porém, aquele dia você despertará. Ele prometeu. Se Ele prometeu, e o que nós chamamos de morte, apenas é um descanso. Se nós for antes da ressurreição, vamos descansar. Descansar de tudo isso aí, é um clamor para um lado, um clamor, uma dor na perna, uma dor no olho, e isso e aquilo. E a morte é um descanso de tudo isso, e não muda nada para nós encontrar com o Senhor. Ele prometeu,
O que nós chamamos de morte apenas é um descanso. Todos aqueles estão dormindo em Cristo. Não se pode morrer em Cristo. Em Cristo não morre, só faz dormir. A vida e a morte não podem permanecer juntas. Nós tomamos um descanso do qual os nossos amigos não nos pode despertar. Somente Ele nos pode despertar. Aí ele vai conferir pessoa aqui que ainda está esperando. Você pensa que está esperando, que esperou? Ele diz assim, Jó disse, ele chamará e eu responderei. Mas você vai ver quantos 1000 anos que faz isso. E Jó creu nisso e pronto, acabou. Tem estado dormindo já por 4000 anos, mas não se preocupe, ele despertará. Não se preocupe, ainda está esperando. Jó, 4000 anos ele ainda está esperando pela ressurreição. E depende de nós. Depende do último a entrar. Então vamos ver. Posso imaginar. Aí ele vai comparar aqui as coisas de Noé. Mas ele estava pensando como que pode. Jó esperou 4000, está esperando ainda. Porque os que morreram em Cristo estão só esperando, descansando. Então, no 210, diz assim, não importa se tem que esperar 2 ou 3 mil anos, não importa. Se nós cremos no que ele prometeu, então vamos ler isso aqui. Daniel disse, está bem, ele teve paciência, por quê? Tenho esperado em Deus todos esses anos. Daniel diz, eu tenho esperado em Deus todos esses anos. Mas veja o que ele pensou, ele ficou sozinho, não ficou igual nós estamos aqui, não. De todos aqueles que dobraram, ficou ele só, e ele confiou em Deus. Estava esperando. Não é nada se tenho que esperar 2 ou 3 mil anos, mas nós, não tem que esperar 2 ou 3 mil anos, mas, pois, serei levantado nos últimos dias. Daniel, eu já esperei, não vou dobrar e vou esperar. Foi paciente e esperou. Aí eu quero referir só como que o Daniel pensou e como nós devemos pensar. Para nós, se nós cremos no que Deus disse, tudo aí já terminou. Aqui no parágrafo 219, dizem que assim, já estamos chegando ao cume, chegando lá em cima. É isso mesmo. Nós estamos chegando lá em cima já nessa piedade, no amor fraternal. Agora, se você tem essa classe de paciência, depois que Deus lhe dá uma promessa, e você a vê na Bíblia, é minha, você diz, essa promessa eu creio, Deus fez ela é minha. Então pronto, acabou, o negócio de morte não significa nada. Significa um descanso, né? Porque a pessoa vai ficando mais de idade, vai ficando cansada, mesmo novo cansa,
e essas epidemias, essas coisas que a pessoa tem que sofrer, cansativa, desaparece, não importa se morre novo ou velho, de toda maneira entra no descanso. Porque a promessa Deus fez, está na Bíblia e ela é minha. Então você espera, e se tem essa classe de paciência, acrescente a sua fé. Agora, já vê quão alto está. Se tem esse tipo de coisa, se tem esse tipo de fé na palavra, no que está escrito, é promessa, e que é seu, não importa o que aconteça, já estamos chegando ao cume. Vou repetir aqui. Agora, já vês quão alto está? Já estamos chegando ao cume. Quando nós chegamos, o polimento dessa fé, com essas virtudes, nós já estamos lá em cima já. E aí, não importa o que vem acontecer, não tem nada a ver. A gente não gosta de tocar nas coisas que aconteceu, que está acontecendo. Mas, irmão, o que tem a minha fé no que eu já ouvi e que eu já crio e que eu confio naquilo que eu vi? Então, o que importa é o que aconteça. Eu estou seguro no que eu creio, no que eu recebi, no que eu crio, durante esse tanto de ano. Agora, um acontecimentozinho aqui, outro ali, não faz nenhuma diferença. Nós continuamos em frente. Acrescente isso, a sua fé sempre pondo o Senhor por diante. Recordando que foi Ele quem prometeu. Não foi eu quem prometeu. Não foi o pastor quem prometeu. Não foi outro ministro quem prometeu. Não foi algum sacerdote, algum papa. Não foi algum homem na terra. Mas foi Deus quem fez a promessa. E Deus pode cumprir tudo que promete. Se você tem essa classe de fé, pela qual pode saber que Deus tem prometido, então você diz, irmão Brana, estou enfermo e necessito da cura. Você já tem? Que tipo de coisa que não pode ser curada se nós temos essa fé? Nós precisamos de olhar isso. Então, no 244, diz agora, no 6º lugar, fala do que nós estamos falando, que a Bíblia diz ali, e que tem nesse 6º degrau. Depois de ter essas virtudes, então seja você como Deus. Aí, em 7º lugar, que nós vamos terminar por aqui, 227, 229, isto é paciência. Quando lhe feriram numa face, ele simplesmente lhe deu a outra. Quando lhe falaram grosseiramente, ele não respondeu, não se encolarizou. Mas, irmão, precisa nós conferir isso na nossa vida. Quando isso acontecer, nós estamos nessas alturas já. Nós ainda somos humanos.
Mas ele também ainda era humano, Jesus. E ele chegou a esse cume, chegou a essa ponta de agulha da perfeição. Mas será que nós lemos isso aqui só por ler? A pessoa bater de um lado, isso acontece muito. Aí você vira, ele bate do outro. A pessoa fala grosseiro, mas que coisa, a pessoa tem de falar grosseiramente. E ele não respondeu, não se encolarizou. Ele não ficou com raiva. Como é que pode uma pessoa chegar até esse aí? Não, não fiquei com raiva dele, não. Eu vi uma pessoa falando isso, né? Não, a pessoa fez isso comigo, mas eu não tenho raiva dele, não. De jeito nenhum. Agora, isso é uma realidade. Não vai falar que não tem, quando tem. Então, a pessoa não fica com raiva, não guarda ódio. Aí é uma coisa que acontece com a pessoa e ele acaba percebendo. Mas eu estou desse jeito. Foi piedoso, e a piedade. Simplesmente buscar uma só coisa. Eu sempre faço aquilo que agrada o meu Pai. E isso agrada a Deus. Agradou a Deus e agrada a Deus. Você já não tem mais raiva de ninguém. E nem guardar ódio de ninguém. Agora, para a gente dizer que já viveu quase 80 anos, e a gente nunca ter tido um motivo para fazer a gente ficar com mágoa de alguém por alguma coisa. Eu lembro quando eu era menino, nós estávamos meninos brincando num curral grande, tinha muito estrumo de gado. E aí nós foi pegar uma carreira assim para chegar lá, aonde no ponto lá, quem que corria mais, e um menino escorregou lá numa bosta de vaca e caiu. E nós aí bem perto, assim, bem empareado, e ele pensou que eu tinha tropeçado no pé dele e ele caiu. Ele pensou assim. E aí ele queria brigar comigo. E ele avançou para brigar, e eu fiquei quieto. Aí ele parou de lá, eu parei de cá, nós ficou lá. Ia passar o dia, não sei se é a noite, lá nós dois. Ele de lá e eu de cá. Aí veio uma senhora lá de idade e tirou nós de lá, nós dois. Se aquele rapaz tiver raiva de mim, sabe quantos anos faz isso? Eu era menino. Mas se tivesse uma pessoa para mim continuar como eu falei para ele, não foi eu. Eu não fiz isso, não. Você caiu, mas ele torrava que era. Então tem coisa que ele não esquece, mas eu não fiquei com raiva dele. E nunca fiquei com raiva de ninguém, por mais que aconteceu coisa. Como agora, ultimamente, está acontecendo isso aí, a gente segue em frente sem nenhuma diferença, não faz diferença. O que acontece com os outros não faz diferença para você. O que acontecia fora não fazia diferença para Jesus. Sim, Senhor, sempre. Isto é ter temor de Deus. Eu sempre faço aquilo que agrada a meu Pai. Sim, Senhor. Sempre. Isso é ter temor de Deus. Vê você? Temos subido 6 degraus até chegar ao temor de Deus e já estamos chegando à forma da estatura completa de um filho de Deus. Porém, em que
se tem isto, além de tudo, vou repetir aqui, estatura completa do Filho de Deus. Porém, se tem que ser isto, além de tudo, o demais, pois sem fé não se pode nem começar. Se nós estamos chegando a isso lá, é porque tem fé. Sem fé não podia. Sem fundamento não tinha jeito, né, de chegar lá. Aí nós vamos pensar em nós. Será como é que eu estou nessa estatura aí? Tem coisa, né, que parece que vem para fazer um teste. Agora recorde. Aí ele faz uma citação aqui. Uma pessoa que diz que tem isto, injetando alguma coisa que ele tem, mas não é isso, ele fala do urubu injetar uma pena de pombo. Não adianta. Tem que ter as penas mesmo. Mas aqui, terminando, ele diz assim: agora bem, chegamos à perfeição. Em sétimo lugar, a Bíblia diz: a paciência ao amor fraternal. O amor fraternal, ele não importa se a pessoa ama até os seus inimigos, é aquilo que tinha em Jesus. Ele teve compaixão deles, orou por eles, pediu ao Pai: Senhor, não imputa isso não que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Você acha que esse povo que está errado aí, e quem erra, sabe o que está fazendo? Eles não sabem. Por quê? Eles não têm nada disso, não. Mas nós sabemos. Se nós errar, nós arrepende, nós confessa, nós reconcilia, nós busca a Deus e nós toma a ceia do Senhor. Como domingo nós vamos tomar. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você em lugar do outro irmão. Pedro disse: qualquer assunto, ponha você no lugar do outro. Se o outro errou, você pensa: se fosse eu que tivesse errado, era muito mais ruim. Por isso eu não vou imputar isso nele. Aí Pedro diz assim: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão se pecar contra mim? Quantas vezes até eu posso? Até 7 vezes? Aí você já sabe o que foi a resposta de Jesus para Pedro. Mas será que nós chegamos até 7? A pessoa nos implica contra nós 7 vezes e você vai até 7. Mas se você tem amor fraternal, você não para em 7. Ele disse aqui: Jesus lhe disse: não te digo até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. São Mateus 18, 21 e 22. Quando chega a 70 vezes 7, eu acho que o inimigo já não quer mais mexer não, porque quando ele mexeu com Jesus, lá no Monte da Tentação, chegou um ponto que ele foi-se. E Jesus falou: vai-te de mim, Satanás. E aí ele foi. Então, irmão, domingo nós vamos estar na ceia e devemos tomar a ceia com esse degrau no nosso coração. Vamos passar aqui na ceia uma coisinha. Eu acho que não deve ter nenhuma coisinha para nos impedir a passar na ceia do Senhor. Então, o seguinte é amor fraternal. Vamos ver isso aqui. Faz pouco
alguém me perguntou, como pode você crer nessas coisas e ainda visitar, falando visitar os irmãos lá. Mas eu vou terminar aqui no 232. Então, o seguinte é o amor fraternal, caridade, o qual é amor e é a pedra de coroa. Amor, a esse nível, é pedra de coroa. Mas como pode? Como pode? Perguntar para o irmão Bruno, como pode um ser humano, uma pessoa chegar a isso? Ele diz, para Deus é possível. Amém? Vamos colocar de pé. Tudo que foi possível para aqueles, para Daniel foi possível, todos eles, para nós também não vai ser diferente. Deus faz possível. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo culto dessa noite, pela palavra do Senhor, que ficou para nós, ó Deus, para nós olhar, para nós meditar, nós ouvir. E nós combinamos, a nossa natureza combina com isso, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, porque se o Senhor não fizer isso na nossa vida, nunca daremos conta. Mas o Senhor é capaz, porque o Senhor prometeu, e nós cremos na sua promessa. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um nesta noite, possam levar em seus corações, não só ter ouvido, mas também levar em si mesmo essas coisas, carregando em si, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva cada um em paz para nossas casas, Senhor, e que a bênção do Senhor esteja com cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até domingo de manhã, se Deus permitir. Pela fé que a graça alcancei e agora salvo estou. Deus da minha alma se compadeceu e então me perdoou. Nada no mundo me faz afastar deste inefável amor. Foi revelado a mim lá na cruz, quando Jesus expirou. Eu agradeço a Deus pelo perdão, hoje caminho em sua luz, pois fui lavado e remido por Ele, através de meu Jesus. E além de tudo isto me deu direito de ir morar lá nas mansões celestiais que pra mim já preparadas estão. Não se explica o amor do meu Deus, nem adianta tentar. Todos os sábios e gênios da terra não conseguem mensurar. Eu não explico, mas pude entender a importância da cruz. E tive acesso a Deus novamente, e
peço a Deus pelo perdão, hoje caminho em sua luz, pois fui lavado e remido por Ele, através de meu Jesus. E além disso